Se você, como eu, gosta dos mitos arturianos, com certeza deve gostar também dos filmes que envolvem o Rei Arthur. E neste vídeo vamos apresentar os melhores filmes já feitos e também conhecidos, porque tem muitos filmes desconhecidos por aí, do Rei Arthur. Desde as grandes superproduções de Hollywood até mesmo aqueles filmes feitos para a televisão, que são muito bons. Então, se você quer saber todos os filmes que envolvem o mito arturiano, fica aí no vídeo. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Hoje é dia de cultura e se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, já se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui, especialmente se você gosta do mito arturiano. Já temos uma playlist gigante aqui de vários vídeos falando sobre Sir Gawain, Morgana, Lancelot, Guinevere, entre vários outros grandes personagens dessa incrível saga que já faz um sucesso cultural no mundo todo. Inclusive, vamos falar hoje dos melhores filmes da saga do Rei Arthur, isso incluindo também os seus cavaleiros, que são filmes que falam dos cavaleiros de Arthur e não especificamente do Rei Arthur. Então vamos para a nossa lista dos melhores filmes do Rei Arthur. Eu gostaria de começar com algumas menções honrosas. Existem filmes do Rei Arthur que são clássicos do cinema. São clássicos da história cinematográfica, especialmente que envolve o Rei Arthur. Nós temos, por exemplo, Os Cavaleiros da Távola Redonda, do Robert Taylor, A Espada do Valente, que tem o Sean Connery como o Cavaleiro Verde. Temos Sir Gawain, o Cavaleiro Verde, de 73, que é um filme antigo. Temos também a história do Príncipe Valente, baseado nas histórias do Hal Foster. Tem um da década de 50 e outro da década de 90. São bons filmes. Só que eles seguem uma moda do cinema da época, uma moda aventuresca. Se vocês gostam desse tipo de filme, ainda mais de época, né, são muito bons. Eu gosto bastante desses filmes, só que eles chegam de uma forma superficial a contar a história do Rei Arthur. Eu vou deixar aí para representar todos esses filmes, aquele que eu acho que mais traz elementos arturianos pro filme é O Primeiro Cavaleiro, que inclusive tem o Richard Gere como Lancelot e o Sean Connery como Rei Arthur. É o filme aventuresco, trabalha a história de uma forma superficial, mas ainda é um filme bem bacana sobre a história do Rei Arthur, com cenas e frases, se você prestar atenção, bem interessantes também. May God grant us the wisdom to discover the right, the will to choose it, and the strength to make it endure. Amen. 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 Para explicar melhor o que seria uma produção superficial do Rei Arthur, nós temos aí a Lenda da Espada, do diretor Guy Ritchie, que tem um baita elenco, um ótimo cenário, figurino, uma super produção, mas os temas principais do mito arturiano são passados de forma tão superficial que a gente nem percebe. Por isso, não está na lista. Muito bem, em 10º lugar na nossa lista, temos um filme que poderia estar fora da lista, ao mesmo tempo poderia estar em primeiro lugar. Tem pessoas que consideram o maior clássico cinematográfico sobre o Rei Arthur, assim como tem pessoas que odeiam este filme. Eu estou falando de Em Busca do Cálice Sagrado, do Monty Python. Infelizmente, da lista é o único filme presente no catálogo da Netflix no momento em que esse vídeo foi feito. Então quem quiser pode já assistir e verificar o que talvez seja aí o filme mais engraçado do grupo Monty Python. E quem conhece o mito arturiano vai perceber que tem momentos que parece que foram tirados das páginas dos livros medievais. Ou seja, eles pegaram momentos parecidíssimos com o mito arturiano e então satirizaram de uma maneira muito engraçada. Esse filme vale a pena. Depois da Segunda Guerra Mundial, o escritor T.H. White disse que a história do Rei Arthur precisava ser reescrita para uma nova geração. E ele fez uma coleção muito famosa, considerada por alguns a definitiva sobre os contos arturianos, que renderam o nosso 9º e 8º lugar na lista dos melhores filmes do Rei Arthur. Em 9º lugar, A Espada Era Lei. Um dos maiores clássicos da Disney é baseado no primeiro livro de T.H. White, que conta a história dos primeiros anos e a educação de Arthur com o mago Merlin. É muito interessante esse filme, mas pode ser um pouco frustrante porque ele acaba no momento em que Arthur se torna rei. Então dá a impressão que deveria ter uma continuação. Felizmente existe sim uma continuação, não em desenho, mas um musical. Em 8º lugar, o musical Camelot. Baseado no 3º livro de T.H. White, o filme Camelot tem uma das melhores interpretações da personagem do Rei Arthur por Richard Harris. O filme mostra o momento em que Arthur está construindo com muito otimismo e idealismo a sua amada Camelot, envolvendo todos os cavaleiros aí que fariam parte da sua história.
Existe até no filme um momento icônico do livro onde o Rei Arthur envia cartas para todos os lados chamando os melhores cavaleiros do mundo para construir a amada Távola, e tem a resposta, é claro, de Lancelot. Em sétimo lugar, vamos ter a nossa primeira produção francesa da lista. Baseada no último livro da Vulgata francesa, ou também conhecida como Lancelot do Lago, nós temos o filme Lancelot do Lago. Este filme está em sétimo lugar principalmente por mostrar a bela amizade que existe entre os cavaleiros da Távola Redonda, especialmente Gawain e Lancelot, e também ser o melhor Sir Gawain de todas as adaptações cinematográficas do Rei Arthur. Je donnerai jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour que vous ayez la vie sauve. Mais je crains que ma petite vie à moi ne pèse plus lourd dans la balance. Tiens, prends cette bride et ce mort. Tu m'as dit que tu y tenais plus qu'à tout. C'est pour ça que je te les donne. Saindo um pouco das grandes produções de Hollywood, nós entramos em nosso sexto lugar com um empate. Ambas as produções contam a história de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde. Para aqueles que são mais conservadores, adorarão ambas as obras porque elas transcrevem exatamente como é no conto original. Lembrando que em quase todos os contos de Sir Gawain tem um fundo moral na história e não é diferente na história do Cavaleiro Verde. Você pode checar que nós já fizemos um vídeo aqui no canal, vou deixar na descrição, link no card, confere lá. Mas entre os filmes feitos para a televisão tem aquele que se destaca como o melhor filme de televisão de todos, do Rei Arthur. A produção da TNT de 2001, As Brumas de Avalon. Com uma legião gigantesca de fã, o filme adapta a obra de Marion Zimmer Bradley com o mesmo nome. O filme conta quase todo o mito arturiano no ponto de vista da Fada Morgana, que nesta versão é uma sacerdotisa de Avalon. Apesar de enfraquecer bastante Arthur e Guinevere, a história é a que mais desenvolve Morgana, Viviana e Igraine em todos os filmes da lista até o momento. Ponto positivo para a trilha sonora de Lorena McKennett. O quarto lugar da nossa lista poderia muito bem ser o terceiro, fiquei em dúvida em qual dos dois. Poderíamos até decretar um empate em terceiro lugar, mas em quarto lugar, aqui oficialmente dizendo, eu deixo o filme A Lenda do Cavaleiro Verde, a produção mais atual desta lista. De 2021, estrelado por Dev Patel e dirigido pelo diretor David Lowery. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal sobre esse filme, vou deixar o link no card na descrição, não preciso dizer muito que eu gostei bastante do filme. Ele não é uma adaptação fiel, longe disso, o protagonista não é nem de perto o Sir Gawain da história original, mas ele traz elementos importantíssimos, simbólicos e referenciais de todo o mito arturiano e também reflexões sobre a honra, sobre o que é ser ou parecer um cavaleiro, e vale muito a pena. Eu vou fazer um vídeo explicando os símbolos e as referências, especialmente porque esse filme vai chegar aqui no catálogo da Amazon, aqui no Brasil, no final de janeiro. Agora esse terceiro ainda faz parte da grande polêmica. Tem pessoas que vão discordar, eu sei. Até porque esse filme tinha o propósito de ser o filme mais histórico, que buscasse os elementos históricos mais precisos do Rei Arthur, e ele errou feio nisso aí. Mas o filme O Rei Arthur, de 2004, ele alcança o nosso terceiro lugar por outro mérito. Apesar de misturar duas fontes históricas, uma do século III e outra do século V, o filme ainda traz um elemento fundamental que é importantíssimo para a história do Rei Arthur como um todo, que são os valores do Rei Arthur. Mais importante que o castelo, as armaduras, os cavalos ou até mesmo o período histórico, onde estão os valores do Rei Arthur, lá estará ele. O filme conta a história de um descendente romano que lidera um pequeno grupo de guerreiros a serviço de Roma, que por serem tão valorosos e virtuosos fizeram nascer a lenda e o mito dos Cavaleiros da Távola Redonda. Lembrando que pela carência dos outros filmes, essa, na minha opinião, é a melhor Guinevere do cinema. What sort of evil is this? Arthur says for men to be men, they must first all be equal. Esse segundo lugar é um filme talvez um pouco desconhecido para o público geral, mas é um dos filmes mais especiais do ciclo arturiano. Se nós pegarmos a história mais simbólica, mais misteriosa do Rei Arthur, que é a Saga do Graal, por Crétin de Troyes, cheia de símbolos, que às vezes nem entendemos todos que o Crétin de Troyes apresenta, e colocamos contado de uma maneira trovadoresca, ou seja, do jeito que as pessoas cantavam na França medieval, nós temos um filme que é um sonho. Nós temos o filme Perceval, o Galês.
O filme reproduz na íntegra todo o texto do livro de Crétin de Troyes. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Car en les forêts solitaires, plus s'y connaît qu'en plate terre. Et chevaucha tant et si bien qu'apparut une ville au loin. Mesmo sendo uma história que todos conhecemos, o filme traz de uma maneira magnânima os melhores momentos da história de Percival, como seu encontro com a Dama Branca Flor. Et si haut que je fis devise de la beauté que Dieu a mise en corps de femme ou en sa face, il me plaît que je le refasse. Le front avait blanc et plein, comme s'il fût ouvré à main, de pierre, d'ivoire ou de bois, sourcils bien faits, bon et droit, yeux bien fendus, clairs et riants, jetant des feux étincelants. Et la demoiselle le prend par la main débonnairement et dit... Agora, quem assistiu esse filme sabe que ele é o primeiro lugar da nossa lista? É quase óbvio. É o filme Excalibur, de 1981. Sobre esse filme eu digo que nem com os efeitos especiais atuais conseguiriam fazer um filme tão bom e tão especial sobre o mito do Rei Arthur. Teria que ter um diretor tão bom quanto o próprio John Boorman. Pois o diretor juntou de uma maneira genial elementos dos livros de Thomas Malory e Crétin de Troyes, com elementos simbólicos, especiais, mágicos, com uma trilha sonora do próprio Richard Wagner. Não tinha como não ser um clássico do mito arturiano. Um dos méritos do filme é apresentar toda a história do Rei Arthur, desde sua juventude até o seu final glorioso. Com certeza faremos um vídeo aqui no canal sobre esse filme, até porque, assim como Merlin é o coração da história do Rei Arthur, ele também é o coração deste filme. Os elementos simbólicos estão aqui de uma forma bem direta praticamente e de uma forma excepcional, na minha opinião. Eu acho que é a melhor versão cinematográfica do mito arturiano, com certeza. The fellowship was a brief beginning, a fair time that cannot be forgotten. And because it will not be forgotten, that fair time may come again. Now once more I must ride with my knights to defend what was and the dream of what could be. Bom, pessoal, essa foi a nossa lista dos melhores filmes do Rei Arthur. Se você achou que faltou algum filme aqui na lista, que seja bom ou até melhores dos que foram citados, deixa aí nos comentários, deixa um like, porque isso nos ajuda bastante aqui no nosso trabalho no YouTube, e compartilhe com aquele amigo que gosta dos filmes do Rei Arthur, para ele se lembrar com as histórias do Rei Arthur e com todos os outros heróis e heroínas da humanidade. Ser herói é uma escolha.